quero dar as boas-vindas a todos vocês, em nome da Prefeitura Municipal de Penedo. Quero agradecer a todos os presentes, principalmente a mobilização que a gente conseguiu através da parceria com a Nona Gere, onde a gente fez essa parceria aí, que é muito gratificante para a gente ter esse envolvimento com os alunos da rede estadual, como também a gente está aqui com uma parceria com os alunos da Universidade Federal de Alagoas. A gente está também com todas as representantes de todos os vínculos da Secretaria de Assistência Social, no qual eu quero agradecer a nossa secretária, a dona Maria Isabel, que eu tá ali. E também agradecer toda a parceria da Secretaria de Cultura, no qual eu agradeço em nome da nossa secretária, Aline. Então, gente, quero agradecer. O evento de hoje, ele é o Papo Bom. Hoje a gente está vindo com a categoria Juventude. Dois palestrantes que eu admiro demais vão estar trazendo mensagens muito valorosas para a gente que tem essa faixa etária, mais ou menos de 15 a 29 anos. E é uma mensagem que vai nos ajudar não só nesse quesito educação, onde também nós vamos aprender a aproveitar as oportunidades que nós temos na vida e às vezes desperdiçamos, a entender um pouco mais o nosso papel dentro da comunidade, dentro da vida política, saber também a realidade, as nossas dificuldades, o que nós enfrentamos. Então, nos situar. Essa é a situação mesmo que fez com que a gente se sentisse à vontade para poder estar criando esse evento. A gente está vivendo um momento político muito delicado, onde muitos alunos estão insatisfeitos com a nossa realidade. A prova disso são as manifestações que estão aí a todo vapor, em todos os municípios, em todos os estados. E é interessante que vocês que vão ingressar bem próximo agora na universidade, e até quem já está vivenciando isso, que entenda um pouco do que se trata. A gente vem com dois palestrantes que têm passagens e testemunhos e um conteúdo muito interessante para que a gente possa entender isso. Eu, enquanto coordenador de juventude, eu fico muito feliz por estar proporcionando espaços como esse de interatividade com a juventude para assuntos tão sérios e tão importantes. Então, eu só quero agradecer primeiramente a Deus, e segundo agradecer ao nosso prefeito Márcio Beltrão por estar instigando e dando a oportunidade para que exista um departamento voltado totalmente à nossa faixa etária, e agradecer a todos os envolvidos. Muito obrigado mesmo. Gostaria de passar a palavra agora para o palestrante que vai fazer a abertura, vai começar os trabalhos, o senhor Vinícius Bispo. Senhor e Carlos Bispo. Pode ser Barbosa, Cleiton? Faz parte. Eu acho que uma coisa bacana é a gente fazer desse momento algo mais informal, tá? Que a gente possa manter essa aproximação, fazer sentido. O Papo Bom, ele surge dentro dessa perspectiva, como a gente vai criar espaços de diálogo com a juventude ao longo dessa caminhada nossa em busca do selo Unicef, para que a gente possa se fazer presente e ter sentido, porque se não tiver interesse para vocês, a gente também não quer sair de casa. E quando eu vi o Tiago está ali já, para quem não acompanha ainda, é mochileiro pela educação, Tiago Silva. Quando eu vi o Tiago e a proposta que ele tem feito, rodando um pouquinho esses estados, a gente vê o quanto é preciso alimentar alguns sonhos de vocês. Tem um probleminha quando a gente tem uma vida sem propósito, quando a gente tem uma vida que não alimenta sonhos, perspectivas, futuro. E a gente fica meio que se enchendo de um futuro que é uma vivência da ansiedade um tantinho disfuncional, mas a gente sonha muito, a gente quer estar lá na frente, a gente quer um monte de coisa, e a própria rede social tem trazido pra gente essa preocupação. Parece que tudo é fácil, né? Parece que todo mundo é massa, parece que todo mundo é bonito, parece que ninguém tem gordurinha, parece que todo mundo tem 2 metros de altura, é super-herói, tem dinheiro no bolso.
E a gente vai vendo essa felicidade alheia e vai comparando com a nossa situação e vai sofrendo. E é preciso que a gente tenha essa compreensão. Aquilo que eu desejo ser, começa agora. Aquilo que eu vou ser e que me realiza, começa agora. Se a gente tem, vocês, quem está no primeiro ano aí? Levante a mão. Levanta. Ninguém no primeiro ano? Tiago está no primeiro ano de quê, Tiago? Quem está no primeiro ano? Tem alguém no primeiro ano aí? Ninguém? Segundo ano. E qual escola? Fala pra mim. Alcides, Gabino. Cadê a turma do Hernani? De vez em quando eu vou lá, né? A gente tem umas conversas massas lá. Quem tá no terceiro ano aí? Ninguém? Terceiro ano, quem tá? Ninguém? Mas já sabem o que querem fazer? Vocês vão escolher em qual curso? Já sabem? Ah, Vinícius, já tenho a minha profissão. Qual? Vou ser blogger. Pode ser, né? Pode ser cachorro-quente, dá dinheiro, velho. Se for empreendedor, existe uma galera que tá aí fazendo um tal de um hot dog gourmet, a manha, e tá ganhando dinheiro. Agora, tem problema em ser blogger? Tem problema? Ah, Vinícius, vou ser blogger. Vou ganhar dinheiro fazendo posters de algumas lojas, e aí eu vou lá, tiro foto, ganho mercadoria e ainda ganho muito dinheiro com isso, e eu fico virado com isso, porque a gente estuda, a gente pensa em trazer um conteúdo bacana, não tenho nada contra isso. Agora, não partam do princípio que a realização ela vai ser somente quando você tiver visibilidade e tiver fama. Não coloque a sua autoestima na quantidade de likes que você tem nas suas postagens, ok? Para começar a história, e a ideia agora pela manhã é a gente falar de forma tranquila como é preciso ter uma mente que lide bem com as ansiedades. Para a gente começar, ó, expectativa das redes sociais, dá para ver daí? Dá para ver? Quem foi que disse não? Quem foi? Qual o nome dele que disse não? Foi o Lucas, né? Acho interessante isso, os caras entregam o outro, né? Ó, expectativa tá lá, ó, festão, carrão, tá? Uma forma física bacana, aí a gente vai lá, essa é a expectativa. Qual é a realidade? Piscinão, busão, não é piscininha amor não, é piscinão mesmo, viu? Você colocar 10 pessoas numa piscina daquela, o negócio tá difícil. O que é que eu tô querendo mostrar para vocês? Todas as vezes que houver uma distância entre as expectativas e a realidade, isso pode frustrar a gente. Todas as vezes que houver um distanciamento entre aquilo que você sonha viver e o que você vive hoje, pode trazer uma certa frustração. No entanto, é saudável saber lidar com as frustrações. Se alguém não aprendeu isso ainda, vai aprender na primeira gaia que levar. Calma. Calma. Ó, outra coisa que é massa, falou em gaia, aí tem um monte de gente assim, né? Quem não... Alguém tá filmando isso? Alguém tá filmando isso? Proibido filmar agora esse trecho. Quem nunca amou não sabe o que é levar gaia. Claro? Se você tem receio disso, não assuma relacionamentos duradouros. Presta atenção. Não vou falar de gaia mais não. Frustração precisa ser algo bem vivido por todo mundo. Porque isso faz parte da vida da gente. E eu preciso aprender a lidar com as frustrações para que eu vá desenvolvendo o que a gente vai chamar de resiliência, que é a capacidade de viver alguma coisa ruim e sair mais forte, sair mais firme, porque a vida vai pedir isso de você. É quando você tira uma nota não tão bacana na prova, é quando você, por alguma razão, tem uma decepção com o seu relacionamento, com seja amizade ou amoroso, é quando você deseja passar no vestibular e não conseguiu passar esse ano, e aí uma série de coisas que vai acontecendo, que você precisa ter uma capacidade de passar por ela e estar mais pronto para a próxima. E é assim,
Se a gente quiser ser alguém de sucesso na vida, precisa aprender a lidar com as frustrações e a encurtar essa distância entre expectativa e realidade. E aí eu não estou dizendo a partir de agora que é pra gente o tempo todo pensar na piscininha e no busão o tempo todo. Se você quiser ter uma perspectiva de vida melhor, começa agora. Pague o preço por isso. Tem um preço que é alto. E a gente precisa aprender a fazer isso. Eu quero estar bem. Tiago, eu quero passar no vestibular. Eu quero ter um curso bacana, que haja um reconhecimento, que me dê uma renda. Beleza, quantas horas por dia você estuda? Quando tem prova, um dia antes eu estudo um pouquinho. Aí eu fico perguntando assim, resolve? Claro que não resolve. Oi? Quem foi? Rolou uma DR ou foi um recado aí? Alguma coisa, né? Cadê? Foi? Qual é teu nome? Não, seu. É Rogério? É Rogério? Não é não, bicho. Vocês me enganam não. Volto já pra aí, viu? Senão eu me perco aqui. E aí, aí eu pergunto a vocês. Quantas horas você estuda por dia? Deixa eu fazer outra pergunta. Quantas horas você passa no WhatsApp e Instagram? Calma, tá? Vocês estão entendendo isso? Se vocês querem prosperar, se vocês quiserem ter as realidades que sejam muito próximas às expectativas, comecem a pagar o preço agora. Tem problema de rede social? Tem problema com internet? É só saber usá-la. O problema é que a gente tem se levado pelo uso da rede social como somente entretenimento e não tem utilizado as facilidades de informação, de acesso ao conhecimento e aproveitado, otimizado o tempo. Vinícius, eu gosto de ver lá alguns vídeos no YouTube. Beleza, qual é o assunto do dia? Tá lá na disciplina, aquela que você gosta e que você não gosta. Desafio a você. O que você quiser saber, tem algum vídeo no YouTube. Qualquer coisa. Se você quiser aprender a fazer uma bomba, vai estar lá. Se você quiser aprender aquele cálculo, a resolução do cálculo difícil que a professora passou, você vai encontrar. Então, otimiza o tempo. Um pouco mais esperto e otimiza isso. Quando há essa divergência, essa distinção, aí a gente pode pensar na ansiedade. O que é ansiedade? Por si só, ela não é algo patológico. A ansiedade, por si só, não é algo ruim. Todo mundo é um recurso que o ser humano tem para apressar-se, para se preparar para um evento, para um acontecimento. Se você sabe que é preciso ter foco, força, determinação, tudo isso demanda de você um nível de ansiedade. Agora, essa ansiedade, ela é uma certa preocupação do que pode acontecer, mas ela começa a trazer problema quando essa preocupação ela é excessiva sobre as possibilidades futuras. O que é ansiedade? É você tentar trazer para o presente uma situação que você não sabe sequer se vai acontecer. Quando você tem uma presença dessa expectativa de forma excessiva, você deixa de viver as ocupações e começa a viver muito mais as preocupações. E é esse excesso de preocupação que vai comprometendo o seu presente. Se você não está disposto, se você não tem atenção, se você não coloca ou se direciona no presente, pode ser que você não aprenda agora, que você não aproveite o agora e alimente uma angústia o tempo todo por aquilo que você sequer viveu ainda. É preciso saber lidar com essas ansiedades, já que ela é algo natural ou que são naturais para o ser humano, de uma forma proveitosa. No fundo, essa preocupação excessiva, esse receio das coisas acontecerem ou não, elas estão relacionadas a quê? Eu trouxe isso quase que uma relação de hierarquia. A gente tem muito medo de errar. Esse espaço aqui é um espaço para muita gente que causa, ou para muita gente esse espaço causa pavor. Algumas pesquisas mostram que das fobias específicas, a mais comum no mundo é medo de falar em público. Por que a gente tem medo de falar em público? Tá quase.
vergonha. Quem foi que falou? Rogério. Não, foi o Rogério, não. Foi você? Foi alguém que falou aqui e falou massa. Não sei porque o povo tem vergonha de se expor. Falou assim, ó, medo de quê? De alguém rir da gente, mangar da gente, criticar a gente. Como? Julgar. O medo de falar em público, ele é sustentado no medo do julgamento alheio. Se eu tenho medo do quanto os outros vão me julgarem, eu prefiro ficar calado. Agora, vê só, qual é o caminho? Se você sabe quem você é, certa vez eu postei lá no Instagram, e eu dizia assim, ó, saber quem você é libertador, porque isso liberta você da crítica e do julgamento alheio. Se eu sei quem eu sou, o julgamento do outro, ele até pode ser verdadeiro. Eu até posso escutar, eu até posso internalizar, mas se isso me fizer alguém melhor, se isso me ajudar a fazer um pouco melhor. Agora, se eu faço e espero o tempo todo a aceitação do outro, e quando essa aceitação do outro não vem e eu me frustro, aí eu preciso repensar aquilo que eu vou entender como autoestima. Sabe por quê? Uma coisa que eu tenho visto por aí, presta atenção nisso, viu? Normalmente, as pessoas que criticam você, elas fazem menos que você. Escutaram isso? Normalmente, alguém que faz um pouco mais do que você, que realiza um pouco mais, que é um pouquinho mais sucedido, ela não tem tempo para olhar para a sua vida e estar criticando. Ela está na vibe, ela está fazendo. Agora, aquelas pessoas que não fazem muita coisa, e tem muito tempo de sobra, ela o tempo todo está procurando alguma coisa que você faz para lhe criticar. Viu lá, mulher? Vixe, a pessoa que posta uma foto no feed não tem nem vergonha de pentear o cabelo direito. Você viu a Tatá? Arrasou com aquele vestido no casamento. Amei. E aí a pessoa usa sempre o que o outro está fazendo para... Não à toa o Instagram viralizou, né, Tiago? Não à toa. No meu tempo, a gente, quando queria saber da vida dos outros, a gente ia para a esquina. A gente batia um papo. E isso era massa porque eu aproveitava a atualização dos acontecimentos da cidade para me relacionar com os outros. A gente aproveitava a resenha, mas convivia com os outros. Aí agora, depois que inventaram o WhatsApp, grupo não é um instrumento de Deus. Grupo no WhatsApp é outra coisa. Grupo do WhatsApp e Instagram, quando eles não são bem utilizados, eles distanciam a gente. E aí, quando a gente agora quer saber dos babados, a gente vai lá pro Instagram, Facebook, começa a conviver lá no WhatsApp, e nos venderam uma promessa muito falsa. Ela pode ser verdadeira, mas o que a gente tem visto não é uma coisa assim. Disseram a gente que a tecnologia iria nos aproximar das pessoas. Disseram a gente que a tecnologia iria aproximar quem estava distante. Mas esqueceram de dizer a gente que distanciou quem está próximo. Amanhã, que dia é amanhã? Dia de quê? Quem já fez promessa para Santo Antônio? Olha, meu irmão, a outra chega fez assim. Qual é teu nome? Como? Dayana. Dayana, você fez promessa para casar ou para arrumar um namorado? Massa. Me diga alguém que está namorando aqui, vamos lá. Não, calma. Quem está namorando? Rogério não tem namorada, nunca levou gaia. Tá, o Rogério tem namorada? É. Qual é o nome da namorada do Rogério? Como? Tairone? Verônica. Beleza. A Verônica tá aqui? Tá não? Calma, tá? Verônica mandou um áudio. Quando é sério, a gente manda áudio, tá? Mandou um áudio e fala assim: Rogério, deixa eu terminar pra vocês irem, tá? É sério isso. Rogério, tanto tempo que a gente não se encontra, amor. Você anda tão distante de mim. Amanhã é o dia, beleza? Aí você fala assim: amanhã a gente vai sair, amor. Como é que você chama ela, Rogério? Como é que você chama ela, Du?
Amor, amor, pode ser? Beleza. E ele disse, amor, amanhã a gente vai fazer um jantarzinho, porque tem que ser algo que aproxime a gente. Beleza? Ó, presta atenção. O Rogério, ele escutou a reclamação de com quem ele convive, tá certo? E aí amanhã o Rogério vai para um restaurante massa aqui em Penedo. Tá? Não, ele vai para um lugar sério, a uma luzinha um pouco mais baixa, com uma música ambiente, beleza? Ele passa na casa da Verônica e quando chega no relacionamento, ou lá no estabelecimento, qual é a primeira coisa que ele pede? Ó, no meu tempo a gente pedia um cardápio. Quando a gente queria dizer que era chique, a gente pedia um menu. Tá? Mas era um cardápio. E aí a gente pedia lá e ia escolhendo junto com um parceiro, com uma parceira. Hoje em dia, o que é a primeira coisa que a gente pede? A senha do Wi-Fi. O que isso quer dizer? Que você é um quebrado e não tem dinheiro para usar os dados da sua internet. Você precisa... Tá? Beleza? Agora, isso é receita de fracasso do relacionamento. Quer acabar com a sua noite, com a garotona ou com o garotão, peça a senha do Wi-Fi. Aí o Rogério tá massa, tá bonito, cabelinho na régua, bigodinho fininho, e ele tira uma foto. Massa? Tira uma foto. Como ele tá com a Verônica, ele tira umas 25 para postar uma, porque a mulher nunca tá satisfeita com as fotos que a gente tira. Aquela foto que ele tirou que ficou massa, ele publicou. Segunda receita para o fracasso do relacionamento: publique. Você esquece de dialogar, assim, quem curtiu, amor? Fulano comentou, chega, responde. E a comida esfriando. E a gente disse que estava com fome. E aí a gente passa um tempo que a gente deveria estar perto, olhando nos olhos, dizendo frases de amor, e a gente perde tempo vendo quem curtiu ou quem não curtiu. Isso distancia demais a gente. E é preciso que a gente corrija isso. Além desse medo de errar, lidar com as frustrações, a rejeição ainda é uma outra grande razão que traz muito sofrimento para as pessoas. Porque naturalmente nós queremos ser aceitos pelas pessoas. No relacionamento que a gente tem com os outros, o adolescente, vocês por natureza são gregários, vocês se juntam, vocês formam grupos, alguns formam grupos, galeras, tribos, gangues, um monte de coisa que tem por aí. Mas é preciso que a gente reconheça que um grupo, quando se junta, é preciso que haja aceitação. E o bacana não é aceitar porque o outro é igual a mim, é aceitar porque de fato ele é diferente. Você já pensou se alguém chegasse perto do Tiago, achasse que ele é homem-bomba? É essa relação com as diferenças que precisa ser melhor cuidada. Aí a gente pode estender isso para aquela pessoa que é diferente na sexualidade, alguém que é heterossexual, homossexual, que é travesti, transexual, seja lá o que for, e a gente começa a perceber que é vivendo com as diferenças e pela aceitação das diferenças que se diminui a frustração de não ser aceito no grupo. Além disso, ó, as críticas. Pense um negócio que incomoda muita gente, é ser criticado, mas faz parte. Se eu sei que quanto mais eu vou me expor, mais eu vou ser criticado, ora, vamos continuar melhorando. Aí tem uma frasezinha clássica que é assim, ó: prego que se destaca, toma martelada. Já ouviram essa? Prego que se destaca, vai levar martelada. Então se você é o cara da sala, se você é o mais inteligente, o mais desenrolado, se você é a menina mais bonita, mais jeitosa, mais inteligente, tudo isso vai ser razão para a crítica do outro. Ué, vai morrer por isso? De jeito nenhum. Lembre sempre disso. Quem está lhe criticando provavelmente está fazendo um pouco menos que você. Se você sabe quem você é, essa crítica alheia não tem uma força de lhe colocar para baixo. Você escuta quando você quiser escutar, mas analisa se de fato corresponde a quem você é, já que você se conhece. Aquilo que é imprevisível e incontrolável ou incontrolável também causa
Muito receio da gente, eu vou lá em cima, eu vou falar, daqui a pouco eu vou chamar algum de vocês aqui para falar um pouquinho, e se aparecer uma pergunta que eu não sei responder, se aparecer um comentário que para mim é desagradável, que é uma crítica, então é melhor não ir lá. É esse receio da exposição, de aparecer, de fazer, de realizar, que pode trazer, colocar você para longe disso e trazer muita frustração. Essa ansiedade ela é patológica quando ela interfere no seu desempenho do presente. Já falei um pouquinho nisso. Por conta do tempo, vamos lá. O Brasil é campeão mundial em ansiedade. Somos a nação, hoje já pela Organização Mundial de Saúde, reconhecida como o país ou a nação que mais tem transtornos de ansiedade. 9,3% da população tem transtornos de ansiedade. E isso, o número é dobrado entre as mulheres. Mulheres têm um perfil de ter mais transtornos de humor, depressão e transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, agorafobia, fobias específicas. Mulheres, o dobro do que o percentual de homens. É claro que existe toda uma situação cultural e também as questões biológicas, por esse ciclo hormonal que vocês têm, varia o humor, às vezes a própria questão hormonal traz uma alteração na forma, na aparência, e tudo isso vai fazendo com que haja essa certa disfunção na percepção e no pensamento, e o corpo começa a pagar um pouquinho por isso daquilo que se produz. Então esse dado para a gente ele é preocupante, e aí eu vou estender a preocupação nossa. Somos um país que já está em alerta quanto aos casos. Somos um país que já entrou em alerta quanto aos percentuais de automutilação e tentativas de suicídio. Ano passado, no Setembro Amarelo, saiu mais um dado e que mostrou para a gente que dentre as tentativas de suicídios e suicídios concretizados, o percentual que mais cresceu é o percentual da juventude. Isso quer dizer que dentro desse percentual de pessoas que não lidam bem com ansiedade, os jovens têm sofrido muito mais. E eu falo os jovens porque eu não me enquadro mais nesse perfil, porque juventude pra gente se considera até 29 anos. E eu saí 2 anos atrás disso. Mas saí. Cleiton ainda é jovem. Cleiton ainda é. Cleiton, Thaís, Socorro não, Andresa não. Dona Isabel é. Dona Isabel tá aí, nessa vibe. E a gente precisa entender uma coisa. O que é que tem acontecido para que nessa fase de vocês haja tanta dificuldade para lidar com as ansiedades? Sabe por quê? Porque o transtorno de ansiedade, a automutilação, os transtornos obsessivos compulsivos, tudo aquilo que me traz um afastamento das pessoas, o medo de sair de casa, de estar em espaços públicos, que faz com que eu vá menos à festa, menos à igreja, menos à escola, faz com que eu conviva menos com as pessoas. Se eu convivo menos com as pessoas, existe um sofrimento pelo isolamento. Aí esse transtorno de ansiedade, ele se junta ao transtorno de humor, depressão, distimia, que são angústias, não são sofrimentos só. É uma angústia, é um sentimento de vazio que acontece o tempo todo, sem muita explicação, e quanto mais medo eu tenho de sair de casa, de conviver com os outros, mais eu sofro pelo isolamento. E é um ciclo que não acaba. É por isso que a gente tem tantos jovens hoje que se refugiam no uso da tecnologia, achando que se aproxima das pessoas que a gente nem vê, que está longe, e pelo uso excessivo dessa tecnologia, pelas percepções de vida, pelos receios de julgamento, por um receio de não ser aceito pelo outro, me traz um distanciamento e um sofrimento que vai desencadear numa tentativa de suicídio ou de fato no suicídio. E lembre que o caminho anterior é a automutilação. São as pessoas que marcam no corpo o seu sofrimento. Se é preciso expressar o meu sofrimento, que a gente encontre formas mais positivas de fazer isso, que me tragam saúde e qualidade de vida, e não o contrário. Esse sentimento, quais são os principais sintomas ou características que são psicológicas de ansiedade? Tá ali, ó, sentimento vago de medo, uma apreensão que ela é contínua, é aquela apreensão que o corpo da gente começa a pagar por isso. Há uma tensão muscular, há um sentimento de dor de cabeça, o corpo enquanto pensamento que é recorrente, invasivo, continuado. A cabeça começa, eu brinco um pouquinho que as pessoas que relatam pra gente, elas falam que é como se alguém estivesse apertando a cabeça, né? Existe um sentimento que alguém parece estar espremendo a cabeça da gente.
esse pensamento que é invasivo, excessivo, recorrente, começa a incomodar tanto que a gente somatiza e o corpo dá sinais de alerta. Então essa apreensão ela vai aparecer numa tonidez muscular, numa dor de cabeça recorrente e uma antecipação de perigo e de algo desconhecido e estranho. Quando é que você precisa buscar auxílio? Vê só. Você tem receio de alguma coisa, medo de alguma coisa. Aconteceu, vou colocar um exemplo prático, uma situação traumática. Estava na praça e fui assaltado, ok? Beleza, tinha arma na mão, não tinha, mas eu fui assaltado. O que é que acontece? Você assimila aquela vivência a um lugar, a uma situação, a uma ocasião. Aquilo vai sendo internalizado e a gente passa dias pensando naquilo. A gente fica matutando naquilo. Vez ou outra o pensamento, a memória, ela aparece e a gente sente tudo de novo. A gente traz na memória, rememora e revive, porque o cérebro da gente não faz distinção entre o que é real e o que é imaginário. O que é que eu estou dizendo para vocês? Que quando a gente pensa nisso, o corpo da gente entende como verdade e toda a carga emocional ela é vivida novamente. Uma expressão que a gente usa, aquilo que eu creio, eu crio. Aquilo que eu acredito de verdade vai acontecer não por um passe de mágica, mas porque eu crio isso. Eu direciono todo o meu comportamento e aquilo que eu sinto para aquilo que eu mais penso. Então, se você quer ter uma vida um pouco mais positiva, pensamentos positivos. Se você quer enxergar as pessoas de um jeito mais positivo, perceba aquilo que as pessoas fazem que deve ser valorizado e diminua menos a sua percepção sobre aquilo que não é tão bacana. É claro que a gente faz coisas boas e ruins o tempo todo. Agora, a percepção que eu tenho sobre o outro fala muito mais sobre mim do que falar sobre o outro. Porque aquilo que eu vejo é aquilo de fato que eu acredito. Essa situação que foi vivida, se aquilo que eu penso é entendido como algo verdadeiro para mim, todas as vezes que você se aproxima daquele lugar, o seu cérebro faz você lembrar daquilo e você vive tudo de novo. O que é que acontece com isso? A gente começa a ter cada vez mais medo e começa a se afastar daquela vivência. E o cérebro da gente, ele é esperto quanto a isso. O que é que ele faz? Ele me prepara para não viver mais aquilo. Ou pelo menos para diminuir o risco de viver aquilo. Aí o que é que acontece? Aconteceu quando eu não estava em casa. Aconteceu quando eu saí. Numa sexta-feira, no sábado, no domingo, no caminho para a escola. E aí o que é que acontece? Preciso sair de casa de novo. Aí o cérebro da gente, não, é risco. Lembra do que aconteceu, você viveu aquilo. Como ele pensou, e aquilo que foi vivido trouxe uma descarga emocional, e o seu corpo reagiu àquilo com adrenalina, serotonina, dopamina, neurodopamina, uma série de coisas que vai acontecer. Então o seu corpo, diante da possibilidade de sair de casa, joga de novo. Já que aquilo que você crê é aquilo que você cria. Esse sentimento ele é revivido agora na sua casa. Aquilo que você viveu naquela situação traumática é vivida na sua casa. E ali você acha que está seguro. Você associa aquilo a uma segurança. E ao passo que toda vez que você precisa sair, há mais medo. E você entende que a sua casa é um lugar de segurança até o dia que você não consegue mais sair de casa. Ou quando você precisa sair, há um ataque de pânico. O seu corpo força você a não ir mais. Seja em casa, ou seja próximo de alguns lugares que você associou à situação traumática. E isso precisa de fato ser combatido, enfrentado logo. Porque senão você gera um ciclo em que essa antecipação do perigo de algo desconhecido e estranho faz com que você se isole cada vez mais. Sente isso, procura ajuda. Percebe isso, procura ajuda. Não só isso, não numa situação que ela é relativamente traumática, mas toda vez que você precisa decidir, quero fazer medicina, mas e se eu não passar? Como é que fica o julgamento alheio? O quanto os outros vão me criticar? Não era a sabidinha da turma? Cadê que passou em medicina? Então eu vou fazer qualquer outra coisa para pelo menos dar uma satisfação aos outros. Para pelo menos dizer aos outros que eu passei, que eu estou aprovado. E quanta gente tem feito escolhas profissionais pela facilidade da aprovação e não por sentir-se realizado com aquilo que se faz. Qual é a consequência disso? Frustração. Em algum momento da sua vida, você não vai mais ter vontade de trabalhar porque aquilo não lhe realiza. Não sei qual é o tamanho do seu sonho
E o Tiago vai falar um pouco mais sobre isso, porque ele diz o tempo todo que o fracasso não suporta jovens que sonham. E isso vai fazer com que vocês entendam que se há algum desejo muito forte, pague o preço por isso. Pague o preço por isso. Fique esperto, a autoestima é o remédio para a ansiedade generalizada. Como é que você constrói a autoestima? Aí eu brinco um pouquinho que eu chamo de IMC. Crenças de identidade, capacidade e merecimento. Como é que você constrói autoestima? No fundo, de forma simples, é o bem-querer que você tem a você mesmo. Esse bem-querer que você tem com você, o quanto você se cuida, o quanto você se ajuda, o quanto você se valoriza, o quanto você se respeita, tudo isso é autoestima. Se você não sabe quem você é, se você não sabe o que você é capaz de fazer, e se você não sabe o que você merece, você não tem uma boa autoestima. Se você consegue resolver isso, a autoestima sobe. Você sabe quem você é, o que você é capaz de fazer e o que você merece receber. Quando a gente descobre isso, a gente não aceita relacionamento de qualquer jeito. A gente não aceita escolhas profissionais que só sirvam para ser aprovado no vestibular. A gente não aceita relacionamento com pessoas que dizem que são os meus amigos, mas me colocam para baixo o tempo todo. Essa galera, quando você fala assim, vamos lá, me diz aí alguém para me fazer uma resenha. Rogério. Isso é massa. Tá? Agora, precisa ajudar a gente em tudo. Em tudo. O colega chegou, acabou o relacionamento, esse relacionamento trouxe um sofrimento, o cara tá na bad. Eu escutei essa expressão um tempo desse, fiquei meia hora tentando entender o que era. Coisa de velho, né? O cara tá na bad, o cara tá mal, e aí chega perto dos outros e fala assim, pô, queria dizer um negócio a você, velho. Fulana fez um sacanagem há pouco comigo, levou Gaia. Aí começa a botar nos grupos, começa a fazer resenha, acha que isso é uma razão de graça, mas o outro está vivendo uma desgraça. Então, se a gente tem amizade de verdade, é para estar junto e falar assim, vamos lá, velho, vamos sair dessa, vamos escutar Marília Mendonça junto, vamos lá, tem música nova, e a gente se ajuda. Relacionamentos que fazem do meu sofrimento algo a ser graça, tem que ser repensado, beleza? Então, aí eu quero que você decifre uma coisa agora. A primeira pessoa que chegar aqui em cima e disser que frase é essa, ganha um prêmio. Vocês têm 30 segundos. Ali tem uma frase. Decifre a frase. Você vai correr aqui, pegar o microfone e dizer às pessoas que frase é essa, beleza? Topam isso? Quem tiver de cima não se jogue não, viu? Pode ser, vocês têm 30 segundos para isso. Decifrar a frase já? Dá não para ver? Dá pra ver? E aí, 30 segundos. Quem vem? Quem vem? Ivan. E aí? Alguém decifrou? Sabe qual é? Sabe o que faz aquela ali? E aí? Tem um prêmio, tá? Quem vier tem prêmio. Oi? E aí? Como é aí? Quem foi que falou isso? Vem dizer aqui na frente para todo mundo. Como? Fale pouco. Fale pouco. Fale comigo que eu te escuto. Fale pouco e ouça mais. Escute mais. Fale pouco. Quem foi que falou fale comigo que eu te escuto? Eu vou aceitar. Tá? Ali tá assim, ó. Fala que eu te escuto. Ué. Agora, quem acertou? Levante e vem aqui ganhar o prêmio. Bora, velho. Qual é o teu nome? Paulo Henrique. Paulo, obrigado. Pesada, gente. Valeu. Você viu como ele foi sério?
que é que isso significa? Ué, o importante não é o que você ganha, é o que você faz daquilo que você ganha. Agora, quando eu disse assim, fala que eu discuto, é porque eu tinha ficado, a ideia era ficar por último, porque o Thiago, ele tinha uma saída mais rápida, mas ele conseguiu ajustar, e era um espaço para abrir para pergunta. Então, por conta do tempo que o Thiago precisa, a gente abre para 2 perguntas. Quem tem pergunta? Tem alguma, Paulo? Fala que eu te escuto. Pode perguntar. Quem tem pergunta? 2 só. Quem? Rogério. Tem pergunta? Tem não? Tá lembrando lá o que vai preparar para amanhã? Rosas, pétalas. Nada. Ó, pra quem tem namorado, logo cedo, frase, viu? Frase no WhatsApp. Não é no Instagram, não. Não é pública, não. É lá no direct, no privado da pessoa. Agora, não escolham frases prontas. Deixa o coração falar. 2 perguntas, bora? Quem tem? Quem tem? Só 2, que o Thiago precisa continuar. Alguém tem? E aí, Thais? Perguntas? Perguntas? Só duplo. Estão com medo de falar, né? Teve. Ó, deixa eu contar uma resenha. Tá? Oi. Cadê a Verônica? Cadê a Verônica? Aqui é? Essa é? Verônica? É ela, cara? Ela não é? Acredita ou não acredita? Seu nome, né? Qual é teu nome? Verônica. Beleza, é a Verônica. Patrícia. Beatriz. Por que Verônica? Tá. Tem alguma pergunta, Beatriz? Algum comentário? Professora, alguma pergunta, comentário? Posso ir embora? Vou embora, se você não quer fazer pergunta, vou embora. Deixa eu contar uma resenha, porque ia começar. Aí eu fui a uma escola, que eu não vou dizer qual foi a escola, aí a gente fez uma roda para pedir uns... A gente fez do encontro só perguntas, né? E aí teve alguém que perguntou assim, ó, não consigo me encontrar. Como eu faço para resolver isso? Claro que eu não sei responder. Agora, para mim ir embora, se há algum conflito que você tem vivido, é preciso se encontrar. Sem romantismo, sem comentários piegas, é preciso a gente saber quem a gente é. Posso ir embora ou tem uma pergunta só? Que aí eu vou saber que vocês gostaram, Uma pergunta. Qual é o nome dele? Jadson Félix. Jadson, alguma pergunta? Erinaldo? Cadê o Erinaldo? Alguma pergunta? Erinaldo tem porte de modelo, né? Dá uma roupa lá pra gente pra gente ter seguidor. E aí, alguma pergunta? Oi? Não, só se for pra perguntar, tá? Porque senão eu vou embora. Você pode perguntar assim, uma amiga minha perguntou, você pode perguntar assim, não tem problema não. Tá, então gente, obrigado, viu? Obrigado pela atenção. Quer perguntar? Quer perguntar? Bora. Gosta assim, viu? No caso, já foi comum no meu WhatsApp, eu já encontrei de ver status de pessoas que praticaram automutilação. E às vezes são pessoas próximas a você. Eu gostaria de saber qual a abordagem que a gente deve ter inicialmente com essas pessoas para tentar ajudar. Qual o nome? Marcos. Marcos, primeira coisa lá, ó. Setembro Amarelo, né? Eu tava conversando com o Thiago antes de subir aqui. 5 minutinhos, viu, Thiago? 5 minutos. Cleiton, faz favor. Ajuda o Thiago a trocar aqui o computador, que ele já prepara lá. Obrigado. O Setembro Amarelo a gente tem como mês de prevenção ao suicídio. E aí, Marcos, eu achei de fazer um conteúdo no Instagram sobre o suicídio. Prevenção, sintomas, risco. E uma coisa que chamava atenção, Marcos, era assim, ó. Presta atenção nisso, galera, ó. A turma daí de cima. O que era que acontecia? Algumas pessoas mandavam perguntas, porque eu disse assim, pergunta sobre o suicídio. O que é que você quer saber?
e algumas pessoas começaram a mandar perguntas no direct. Quando eu ia olhar o perfil dessas pessoas, eu ficava muito mais preocupado, porque são pessoas que aparentam ter uma vida, pessoas belas, corpos bonitos, eventos, e aí as pessoas aparentavam uma vida que no privado, no direct, não era aquilo que elas publicavam no feed. E uma das perguntas era justamente essa, assim, tá? Como é que eu posso fazer? O que é que eu posso buscar? Isso é para quem de fato vive isso. Lembra que eu falei que enquanto parceiro a gente tem que se ajudar? A gente tem que fazer com que as pessoas cresçam com a gente? Primeira coisa, Marcos, se você convive com alguém que relata automutilação, primeiro comportamento seu é não recriminar, não discriminar, tá? Não fazer daquilo algo sem importância. A pessoa está marcando no corpo um sofrimento. Se você parte da ideia que ela quer chamar a atenção, ok, de fato ela quer expressar alguma coisa. Mas se você diz que esse chamar a atenção dela é para aparecer, para querer ter ibope, você está negligenciando, você está deixando com que aquilo se agrave muito mais. Mesmo a gente não tendo a expertise de psicólogo, de terapeuta, você não vai iniciar um processo terapêutico, mas a sua aproximação, escuta, sem julgamentos, e incentiva essa pessoa a buscar orientação profissional. Primeira coisa é você não fazer daquilo algo que discrimine, que sirva de chacota. Escuta. E essa escuta precisa ser um apoio para que ela consiga expressar isso para quem pode ajudá-la. Certo? Mais uma, para mim ir embora. O vídeo no celular do seu filho de um colega que tinha automutilação. Certo. Beleza. Você tem alguma aproximação com ele? Uma coisa bacana é, se você achar interessante, é buscar essa aproximação em você, como eu falo assim, eu queria que seus pais ficassem sabendo disso. É preciso que seus pais saibam, até para ajudá-lo. Existe só um probleminha nessa história. A boa parte dos sofrimentos estão relacionados à própria relação com os pais, à própria relação familiar. É mais uma razão para que os pais tenham ciência disso. Se houver alguma violação por parte dos pais, aí é outra história. Aí a gente tem o Disque 100, a gente tem o CREAS. Tem alguém do CREAS aqui? Samila aí? Tá. Mas a gente tem um setor específico no município, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que cuida só desses casos de violação. Se a gente não é automutilação especificamente, automutilação política de saúde, mas se a gente acha que isso tem uma relação com violência que se sofre, o CREAS pode ser acionado também. Tá? Então, nesse caso, se você tiver uma aproximação com o outro, com um coleguinha do seu filho, é importante dizer assim, eu queria que seus pais soubessem, como é que a gente pode lhe ajudar. É esse apoio que pode ser criado agora. Se não houver essa possibilidade, aí o filho, tem quantos anos seu filho? 16 anos, já tem um certo entendimento. Aí o seu filho pode orientá-lo a procurar ajuda. Certo? Posso ir embora? Gente, obrigado, viu? Valeu, abraço. Não posso deixar de agradecer. Esse é um evento topado, confiado pela secretária Maria Isabel, Dona Ivanildes. São pessoas, Aline Costa, Cleiton, na primeira vez que falou com a Aline, na primeira vez que eu falei com a Dona Ivanildes, Dona Isabel. Quando a gente apresenta algum evento, a gente sempre tem um ok, vamos lá, vamos fazer, e a gente não coloca a dificuldade na frente das coisas. Isso pra gente é importante, é uma relação de confiança que se estreita, e vamos fazendo mais. Além disso, amanhã é o dia que a gente coloca como referência para o enfrentamento ao trabalho infantil. A gente já tem em Penedo 34 jovens que estão contratados por empresas penedenses, que são jovens aprendizes, e isso vai crescer, isso vai ampliar, e fiquem atentos, porque é sempre seleção das empresas, e vocês têm toda a condição de participarem disso. Obrigado, gente. Abraço. Paulo, eu quero convidar aqui para vocês conhecerem, ele é
Vocês vão ver a diferença de altura, mas não se assustem muito. Valeu, esse aqui é o Thiago e eu espero que vocês aproveitem a presença dele aqui em Penedo, viu? Salve de palmas pro Cleiton, gente. Bom dia, tudo bom? Joia? Bom dia, gente. Bom dia. Uma palestra incrível dessa aí do Vinícius. Tem que estar com energia, né? São assuntos tensos, densos, mas que ele consegue tratar com uma naturalidade muito apropriada, até porque ele fala a linguagem dos jovens, ele consegue transmitir dessa forma bem leve, mas que todo mundo aqui que teve a oportunidade nessa manhã de assistir esse bate-papo com ele, que leve, que consiga ajudar as pessoas. Eu achei fantástico, muito do que ele falou é pertinente também ao nosso trabalho como mochileiro para a educação. Bom, vocês devem estar se perguntando, pô, esse cara é meio doido, né? O Vinícius falou sobre ele explodir tudo aqui, homem-bomba, ele chegou com a mochila, já estou começando a desconfiar. Bom, como todo mundo viu, acredito que quase todo mundo viu o encarte, meu nome é Thiago, mas sou mais conhecido aí pelo Brasil, pelo interior, principalmente do meu estado, que é Alagoas, o nosso estado, como mochileiro pela educação, e a mochila é minha companheira inseparável. É a forma que eu encontrei de devolver para a educação tudo que ela fez pela minha vida. A educação, de fato, ela salvou minha vida. Então, eu vou explicar no decorrer do nosso bate-papo o porquê de tudo isso, quais são as motivações que fazem com que eu desembarque aqui hoje em Penedo. Estou muito feliz. Eu lembro que em dezembro do ano passado eu desembarquei aqui em Penedo, nesse teatro, exatamente aqui, mas ele estava vazio, e eu desembarquei com o James para a gente fazer algumas fotos sobre o Mochileiro para a Educação, gravar um vídeo, inclusive, falando sobre os resultados do projeto do ano 2018. E eu dizia, James, olha, um dia eu sonho em palestrar aqui com esse auditório, com esse teatro cheio, e hoje é um grande dia, estou muito feliz e realizado. Agradeço desde já ao Vinícius, a Secretaria de Assistência Social, por ter dado esse pontapé, ter tido essa coragem, né, de trazer, como ele falou, um homem-bomba para cá, mas muito feliz mesmo, e falar um pouquinho sobre a nossa jornada no Mochileiro para a Educação e o porquê que ela tem sido tão importante e porquê que ela está contribuindo de fato com o que já vem sendo feito nas cidades, nas escolas, nas secretarias, com profissionais que têm atitudes de iniciativa, atitudes profissionais para ajudar vocês jovens aí nessa jornada, nesse caminho, em busca das realizações de seus sonhos, das suas perspectivas, dos seus objetivos. Eu, Thiago da Silva, e é assim o meu nome, Thiago da Silva, eu tenho algumas histórias, e a principal delas é que talvez seja a história mais comum do Brasil. Talvez, durante o nosso bate-papo, vocês se encontrem dentro desse relato, talvez vocês se encontrem dentro das histórias que a gente coleciona durante essas jornadas como mochileiro. E a primeira delas é que eu nunca gostei de ler, nunca, apesar de ter trazido livros para a gente sortear para vocês, mas eu nunca gostei de ler. Isso foi um fato que foi mudando aos poucos durante a minha jornada, e eu sempre fui apaixonado de fato, como a maioria de vocês aqui, por números. Matemática, física é a minha matéria predileta, e eu acho que a maioria de vocês também gosta de matemática, não é verdade? Verdade, eu sei. Se o professor de matemática estiver aqui vai ficar triste, viu? Mas tudo bem. E o que é que faz com que surja um movimento chamado Mochileiro pela Educação? O que é que faz com que a gente, de alguma forma ou de outra, possa ter essa coragem de encabeçar algo tão distante do que é ser palestrante? Porque geralmente a gente vê o palestrante ou um comunicador como algo bem formal, né? Surge então um cara com uma mochila, com um nome atípico, desembarcando em cidades do interior do estado, não só em cidades, mas em locais longínquos, como sítios, zonas rurais, quilombos, aldeia indígena, igreja. O que esse cara quer? O que o Thiago da Silva, depois Mochileiro para a Educação, está buscando? Assim como a maioria de vocês, eu também era cheio de dúvidas sobre o futuro, sobre se eu teria medo dos fracassos que apareceram durante essa jornada, sobre quais seriam os desafios que eu enfrentaria durante essa jornada, não pela educação, mas a jornada para transformar a minha vida e a vida da minha família, quais seriam esses percalços e quais seriam as estratégias que eu teria que utilizar para poder vencer essas barreiras. Geralmente,
as palestras elas costumam começar com a ideia de sucesso. Se tem alguém que está sendo convidado para falar sobre alguma coisa, a palavra sucesso parece que ela tem que ser pertinente durante o universo ali da fala. É muito legal o sucesso. É muito legal. Quando a gente vê algo ou alguém que conquistou o sucesso, a gente diz, meu Deus, eu quero chegar nesse patamar. Só que vocês estão cansados de saber que a jornada para o sucesso, seja qual seja o seu sucesso aí, o seu objetivo, ela precisa que você enfrente algumas trincheiras. Por isso o fracasso não suporta jovens que sonham, né? E aí, essa mensagem aí da mochila de sabedoria é uma mensagem de sucesso. Só que eu gosto de mostrar a vida real para vocês, o que é a mochila pela educação mesmo, de fato. Essa cidade aqui, quem já foi a Estrela de Alagoas alguma vez na vida? A Estrela de Alagoas tem ali atrás. Alguém mais? Ninguém foi a Estrela de Alagoas, só ela? Muito bem, precisam conhecer, é massa lá. Então eu estava em Estrela de Alagoas no dia 20 de setembro de 2018, no mototáxi, como vocês estão dando para ver aí, ó. Estava no mototáxi e eu estava chegando nessa cidade do sertão do nosso estado para falar sobre perspectiva e educação para os jovens. E eu fiquei muito perturbado antes de começar a palestra, porque eu vi essa imagem aqui. Um caldeirãozinho simples, com 2 canecos lá, e eu disse, oxe, que diabo é aquilo, né? Além de fisicamente ser um caldeirão com 2 canecas, para que serve? E aí depois a professora me explicou que a única forma que os alunos têm de tomar água, lá em Lagoa da Areia do Ciríaco, que é um sítio de Estrela de Alagoas, é através desses caldeirões espalhados pela escola. E aí você começa a ter um choque de realidade, porque, nossa, você viaja em cidades, já viajou 64 cidades, já distribuiu quase 4.000 livros, né? Então tudo que você falar vai de alguma forma ou de outra inspirar essa garotada a poder potencializar seus sonhos, seus objetivos. Só que alguns jovens do nosso país, eles precisam só de tomar água. Essa é muitas das realidades que a gente vê. E principalmente no nosso estado, que é um estado tão pequeno, né? Então, o objetivo, a perspectiva, a realidade de cada um de vocês pode ser diferente do objetivo, da realidade e da perspectiva desses jovens. E isso começa quando a gente é muito pequeno. E acreditem, eu já fui pequeno um dia, assim como as crianças que a gente vê. Eu fui pequeno e eu tinha uma lista de sonhos. Quem aqui tem uma lista de sonhos? Levante a mão. Uma lista de sonhos. Muito bem. Agora essa lista de sonhos está só na sua cabeça, no seu coração, ela está escrita. Tipo, na cabeça. Mas não tem nada escrito assim, tipo, na orelha do caderno, você coloca lá aquele sonhozinho, ou então não marca a página, beleza. Eu tinha uma lista de sonhos também, e a minha lista de sonhos, ela tinha um único sonho. Era apenas um único sonho, que era transformar e salvar a minha vida e a vida da minha família pela educação. E todo mundo ficava, poxa, a lista tem um sonho só, né? O meu sonho é único. Eu tinha certeza que se de fato eu conseguisse atingir esse objetivo, atingir esse sonho, todos os demais que estivessem ao meu lado, amigos, família, minha cidade, em breve, se Deus quiser, o nosso estado, ele vai conseguir acompanhar esses movimentos que já está acontecendo, né? E eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente vem fazendo pela e para a educação. Mas antes eu queria mostrar um vídeo para vocês para poder ilustrar bem o que a gente está falando aqui. Deixa eu ver aqui.
Esse vídeo ele é muito simbólico, ele consegue traduzir de forma bem empática tudo aquilo que a gente sonha, né? Eu acho fantástico a capacidade que as crianças têm de traduzir seus sonhos ultra, mega impossíveis quase em coisas simples. Voar como um pássaro, vencer o homem mais rápido do mundo. Então essas coisas, quando a gente está nessa fase que vocês estão de decisão, de poder entender como será esse processo de faculdade, de cursos técnicos na parte profissional, mas de descobertas também pessoais, como a gente foi esquecendo daquilo que a gente falava quando era criança. Certamente ninguém sabe aqui se disse que se ia ser policial, enfermeiro ou médico quando era criança. Né? Quando alguém perguntava, o que é que você vai ser quando crescer? E eu acho essa a pergunta mais injusta do mundo. Porque a gente não tem capacidade quando é criança para poder decidir. Então, esses sonhos, eles vão de alguma forma ou de outra sendo escritos todos os dias no mundo inteiro. Cada história vai sendo escrita, cada realidade vai sendo mudada, cada palavra vai tendo significados reais. E por isso que é importante eventos como esses, que fazem com que vocês tenham acesso a uma comunicação que às vezes falta em casa, por exemplo. No meu caso, faltou muito em casa. Muito. Mas às vezes está na escola. No olhar de um professor, que são super-heróis. Está no olhar da secretaria, que com esse conhecimento técnico, sabendo mapear o que de fato acontece, vai lá e propõe uma ajuda. Está no olhar ou no ouvido, na escuta ativa do seu colega. Como foi dito pelo Vinícius aqui muito bem, né? Fala que eu te escuto. E às vezes a gente não quer falar, a gente quer compartilhar momentos bons. Mas na hora do perrengue, cadê agora? Então, essas histórias são escritas ou tentando ser escritas todos os dias aí no universo do mundo. Bom, quem é o Thiago da Silva, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu como, o que é que tem na mochila, por que eu sou tão grande? Já vou logo dizendo o segredo, né? Foi bolinho de feijão que a minha avó amassava, de feijão verde, com charque. Aí ela colocava 2 em cada prato, 4 irmãos, o meu irmão tem 1,96 m, então foi o bolinho de feijão. Então, como um bolinho de feijão verde, farinha, é uma delícia, beleza? Eu nasci nessa cidade aqui, alguém sabe que cidade é essa? E aí? Chutem, por favor, chutem. Dizem que a minha cidade é a cidade de uma rua só, eu discordo. Tem 2, ó, 1, 2. E aí, quem disse Junqueiro aí? Junqueiro, sem spoiler, né? Junqueiro, eu nasci em Junqueiro. Quem já foi a Junqueiro? É pertinho, Junqueiro. Junqueiro, muito bem. Então, eu nasci em Junqueiro. Junqueiro tem uma relação muito íntima com o Penedo, porque algumas cirurgias de Junqueiro eram feitas aqui em Penedo, na Santa Casa. Inclusive a minha de hérnia, quando eu tinha 11 anos, foi feita aqui. Então, por isso que eu tenho um pedaço meu aqui em Penedo, né? A hérnia que foi retirada. Mas eu nasci em Junqueiro. E aqui a gente vê a Praça Padre Aurélio Góes, que dá acesso à Escola Estadual Padre Aurélio Góes, e a gente passa em frente ao busto do Padre Aurélio Góes, um busto de bronze que tem lá. Ou seja, esse cara foi muito importante em Junqueiro, a gente não tem criatividade, mas está lá. E eu estudei a minha vida toda em escola pública, escola do estado, do pratinho azul, da colher azul, ia lá, pegava comida, essa é a minha realidade. Então, quem é de escola estadual aqui? Levante a mão. Estadual, todo mundo, né? Então, é nós, valeu. Escola Estadual Padre Aurélio Góes, estava lá. E como eu disse, eu subi essa praça e eu sou apaixonado por matemática. Eu queria calcular a área do quadrado, calcular o diâmetro, calcular pi, minha vibe. E eu odiava ler. Então eu estava lá em Junqueiro com algumas perspectivas reais sobre objetivos de vida. E eu falei para o Vinícius, quando eu recebi o convite, que só ia contar a verdade para vocês aqui. E a primeira verdade, não contem para ninguém. Quando eu era criança, eu odiava tomar banho. Odiava tomar banho. Sério, juro a vocês. Minha mãe tinha que fazer um sacrifício enorme para puxar para o banho. O que isso tem a ver com a palestra, com o fracasso de homens que sonham? O que isso tem a ver? Aqui é uma imagem nítida de uma das realidades mais vivas de Alagoas quando a gente era jovem. No meu tempo, eu acordava todos os dias na época da moagem, e Junqueiro é uma cidade, assim como o Penedo tem usinas de cana-de-açúcar, a gente era rodeado de cana-de-açúcar. Então o pó da cana-de-açúcar na queimada, ele sobe
Aí ele desce, ele entra na telha da casa da gente, entra assim, parece que ele vem invadindo sem pedir licença, entra no móvel, vai lá na televisão de tubo da minha avó, que ela colocava um lençol desse tamanho para poder cobrir, mas mesmo assim o pó invadia, e eu acordava com a mão, com o rosto, com a planta dos pés, tudo sujo. E eu olhava para minha mãe e dizia, droga mãe, hoje é dia de tomar banho, né, para ir para a escola, porque eu acordava sujo. Tentava tirar, mas sujava. E ela dizia, se você tiver muita sorte, você vai para a irrigação. Ou seja, parece que minha mãe já tinha uma receita pronta sobre quais eram as perspectivas que a gente poderia criar. E eu ficava me perguntando, poxa mãe, só isso? Será que pela educação a gente não consegue mudar essa visão? Será que pela educação a gente não consegue ter essa nova possibilidade? E ela dizia, vamos tentar. Isso não é culpa dela, tá gente? Porque a palavra dignidade, ela preside a realidade nossa, ela tem que presidir sempre. Seja o que você escolher fazer, médico, advogado, enfermeiro, professor, dentista, gari, cortador de cana, enfim, o que escolher se fazer, a palavra dignidade ela tem que presidir toda a sua ação. Tudo que você for fazer, ser cidadão e ter dignidade tem que estar no topo do pódio. E aí eu estava pensando, poxa, não, eu tenho que ir pela educação. Só que tinha outro ingrediente que fazia com que, de fato, ela acreditasse real que pela educação talvez não desse. 5,5 milhões de jovens no Brasil não têm o nome do pai no RG. E eu sou um deles. E aí eu dizia, poxa, ia para a reunião de pais, pegava o boletim, os meus amigos, aí, cadê? Deixa eu ver o seu boletim. Aí tinha lá, não consta. Eu disse, que nome feio do seu pai? Não consta. Dizia, não consta porque não tem. Eu perdoava eles porque a gente trocava batata doce por biscoito recheado, né? Minha mãe dizia, olha, não tem biscoito, mas tem batata. Chega lá, você abre sua lancheira, diz seu amigo que comer batata cresce, vocês trocam. Aí eu trocava biscoito e batata lá todo dia. Então, tá aí, 5,5 milhões de jovens sem o nome do pai no RG, eu estava na estatista, e isso era muito cruel. Por quê? Porque antes mesmo de sonhar em devolver para a educação tudo que ela fez pela minha vida, você sabe, você se forma na universidade, aí você vai para o mercado de trabalho, mas fica uma coisa dentro do seu coração dizendo, você vai ter que voltar para a origem, para o Junqueiro, e poder devolver para a educação tudo que ela fez por você, como ela te construiu. E isso foi o que a gente foi fazendo. Então, eu olhava para os meus amigos, as mães deles olhavam para mim, algumas, e diziam, não brinque com o filho da dona Quitéria, aquele é filho sem pai, vai dar porque não presta, vai virar bandido. E tudo isso foi passando pela minha vida, só que eu fui conseguindo colocar um escudo. E qual foi esse escudo? Educação. Educação. Não teve escudo melhor do que esse. Educação no contraturno, jogando basquete com o professor Manuel. Educação no contraturno, tocando de banda de fanfarra. Educação no contraturno, fazendo grupo de teatro na escola. Educação no contraturno, me envolvendo em todos os eventos que a escola poderia oferecer. Educação no contraturno, convidando alguns professores para representar como pai na reunião. Então, tudo isso foi fazendo com que a gente fosse crescendo e acreditando cada vez mais que a educação tem, de fato, esse poder transformador. Não é só a frase do Nelson Mandela, né? Que a educação é a arma mais poderosa que pode transformar o mundo. Isso se materializa quando a gente consegue, de fato, acreditar todos os dias. E essa é a fase que vocês estão. De acreditar, de poder utilizar essas ferramentas para poder fazer com que cidades como Junqueiro possam ser melhores. E onde entra o livro nessa jogada toda, já que você não gostava de ler? E aí? Onde é que entra o livro? Eu não sei o primeiro livro que vocês leram na vida de vocês, né? Não sei. Mas o meu foi Os Miseráveis, de Victor Hugo. E é um livro muito denso, só que tudo começou quando eu estava sentado junto com os meus amigos, com a minha tropa. Eu era aluno do fundão, tá certo? Tirava muita nota boa. Mas eu conversava demais, conversava muito, tipo Tito, sabe? Fala muito, eu falava muito. Eu não deixava professor da aula, de fato.
Eu concordo. E é constantemente convidado lá para ir para a diretoria tomar cafezinho com bolacha Maria, né? Tipo cadeira cativa. Eu estava lá no pátio e o professor Edivaldo, lembro como hoje, me convidou e os meus amigos para ser monitor da biblioteca. Eu disse, droga, não tem como ser do laboratório de química, informática, não, biblioteca. E lá na biblioteca eu consegui encontrar todos os autores que eu vinha evitando e que porventura eu comecei a me apaixonar. E aí eu tinha uma meta de ler um livro por mês, além de catalogar livro, limpar poeira, fazer um monte de coisa. Eu tinha que catalogar, que ler um livro por mês. E o FNDE na época mandava umas obras fininhas para a gente poder ler. E eu peguei o livro Os Miseráveis, 94 páginas, e disse, pronto, é isso. Professora, vou ler esse livro aqui, 94 páginas, tá ótimo para mim. Só que eu, de alguma forma ou de outra, comecei a me encantar pelo mundo da leitura a partir daquele livro do Victor Hugo. Hoje eu já li a obra completa, mas o autor que eu mais gosto e que eu sou apaixonado não é porque ele é alagoano, mas é porque traduz pra gente muitos problemas sociais que acontecem atualmente. É Graciliano Ramos, e o livro que eu mais gosto é São Bernardo. Por que São Bernardo? Porque além de ele trazer problemas sociais atuais, tem uma frase no livro São Bernardo que ele diz o seguinte: por falta de um grito se perde uma boiada. E talvez seja esse grito que esteja faltando para que a gente, né, consiga dar esse passo a mais, consiga dar essa força, consiga dar esse movimento para a gente poder chegar em alguns objetivos. Então, galera, eu comecei a observar quais eram as contribuições que eu poderia dar para as pessoas quando, de alguma forma ou de outra, eu pudesse estar já nesse patamar de devolver para a educação tudo o que ela fez por mim. E uma palavra, gravem isso, uma palavra entrou na minha vida para sempre: empatia. Eu achei que empatia era só eu olhar para o Vinícius, por exemplo, e tentar imaginar como seria a vida dele e dizer, beleza, sinto compaixão por você se você tiver algum problema. Eu achei que era só isso, tipo, eu olho para você e digo, tá, tudo bem, sua vida é essa, tchau, valeu, adeus, vou embora. Foi quando eu li um livro chamado O Poder da Empatia, que falava o seguinte: uma passagem do livro tem uma entrevista do boxeador Muhammad Ali, que ele fala em altas palavras para o repórter: o que é empatia? E ele responde: eu, nós. Eu, nós. Não existe empatia se eu só olhar para o seu problema e tentar de alguma forma ou de outra tentar imaginá-lo. Existe empatia se eu me colocar de fato e viver o seu dia a dia. Viver o seu dia a dia. E aí foi olhando esses objetivos, olhando essas realidades, que a gente conseguiu montar o Mochileiro pela Educação, que hoje está definido em 3 bases principais. 3. A primeira delas é lutar por um mundo onde mais jovens leiam. Assim como os livros andam transformando minhas vidas, né? Porque eu tenho várias vidas. A partir do momento que a gente usa empatia, eu consigo me conectar com a garotada que está no interior de Alagoas e consigo de alguma forma ou de outra vivenciar essas realidades. Lutar por um mundo onde mais jovens leem é acreditar que não só o Tiago da Silva, o Mochileiro para a Educação, está fazendo algo pela juventude. Alguém aqui já foi à Palestina alguma vez na vida? Quem já foi à Palestina, levante a mão. Ninguém, não Palestina em outro país, tá? Tem uma Palestina em Alagoas, sabiam disso? Então, tem uma cidade em Alagoas chamada Palestina e tem um professor lá da escola estadual de Palestina chamado David. Palestina é uma cidade que tem 5.000 habitantes, 5.000. E a biblioteca do professor David tem 4.000 livros. 4.000 livros. E aí ele começou de alguma forma ou de outra a montar a biblioteca para poder salvar a vida dos jovens e poder mobilizar esse ambiente incrível de doação de livros e fazer com que as vidas dessa garotada sejam transformadas. Eu viajei até lá, Palestina, para poder conhecer o professor David, para poder entender quais são as motivações que fazem com que um professor apaixonado por educação faça as coisas darem certo. E aí eu fiquei maravilhado com ações como essa. Então, vejam que não é só
distribuir o livro, é poder montar algo que os jovens possam se sentirem em casa. O outro objetivo é lutar por um mundo onde mais jovens empreendem. E aí nasce o Boas Ideias Não Tem Idade, que é um projeto do Mochileiro pela Educação em parceria com o Tracto, num evento chamado Tracto Marketing Show. O que esse evento faz? Ele faz com que a gente dê a oportunidade para jovens de escolas públicas, como vocês, em sua grande maioria, subirem no palco e compartilharem suas ideias. Quais são as ideias de projeto de pesquisa, de extensão, que estão conseguindo ajudar a comunidade e transformar socialmente as pessoas? E aí a gente, ano passado, levou 4 ideias de um escopo aí de algumas seleções para concorrer a esse prêmio e poder desembarcar lá em Maceió. E depois eles viajaram para São Paulo, conheceram o Google e foi massa. E esse ano teve inscrição aberta e a gente já está no processo aí de curadoria, mas lutar por um mundo onde mais jovens empreendem. Lembra que quando você não tem um exemplo, você tem que ser o exemplo. E está aqui a garotada que foi vencedora do ano passado, palestrando para a comunidade deles e sendo inspiração para outros jovens. E o terceiro ponto é lutar por um mundo onde mais jovens inspiram. E não tem inspiração nenhuma de algum jovem se não passar pela mão de algum profissional, no nosso caso, que trabalha com a educação dos professores. Se não tiver professor envolvido nesse engajamento, se não tiver aquele olhar de dizer assim, olha, eu acredito em você, mesmo que às vezes seja de uma forma, vamos fazer a prova, né? Ou então tá -1, é a forma que ele diz assim de, eu acredito em você, vamos lá. E eu conheci em Igaci, na verdade em Coité das Pinhas, um professor que vai buscar os alunos de cavalo em casa. O aluno faltou, ele vai lá buscar o aluno. Aí eu fiquei tentando imaginar como seria essa situação. Se o professor vai lá buscar o aluno de cavalo, coloca o aluno na garupa do cavalo, dá uma tabicada no aluno, vamos para a escola. De fato não é assim. O que ele faz? Ele vai lá e tenta, junto com a família do aluno, montar uma estratégia para que o aluno não falte mais. E ele, quem já foi à UPA aqui, levante a mão, a UPA. Beleza, na UPA não tem as fitinhas que a gente utiliza, né, quando chega lá, as pulseiras, urgente, emergente, vai, atende logo. Ele começou a criar uma planilha de urgência e emergência para os alunos faltosos. Então, tinha lá um número, e quando o aluno chegava no estado máximo, ele começava a trabalhar com os alunos. E ele começou a descobrir várias coisas, que tinha aluno que faltava porque tinha que trabalhar cedo, né? Tinha aluno que faltava porque engravidava precocemente, tinha aluno que faltava porque estava envolvido com tráfico de drogas, tinha aluno que faltava porque estava envolvido com prostituição em Coité das Pinhas, Igaci, um lugar que ele imaginou que nunca pudesse acontecer isso. Então o que acontece quando a gente viaja para esses lugares para conhecer esses super-heróis? Empatia. A gente vê que tem gente fazendo. Aqui em Penedo tem gente fazendo. E a gente tem que olhar para esses problemas, assim como o Mochileiro pela Educação tem contribuído, com um olhar de fato de enfrentamento, sabe, de coragem. O fracasso, de fato, ele não suporta jovens que sonham. Era só um sonho que eu queria fazer com que meu coração batesse mesmo todos os dias. Eu queria acordar, fazer o que eu amo e poder contribuir para que a educação continue transformando e salvando mais vidas. Eu quero acordar todos os dias e vivenciar tudo aquilo que a educação fez pelo Tiago da Silva, por todos os meus colegas lá em Junqueiro, fazer com que a educação continue sendo essa ferramenta na vida de cada um de vocês. É legal, hoje em dia, a gente se divertir, ter rede social, ter uma série de compartilhamentos, olhar quantas curtidas, é muito bacana. Só que o mais importante é o legado que você vai deixar para você mesmo, porque a gente se preocupa muito com o que as pessoas falam. Se eu fosse me preocupar de fato com o olhar de fracasso das pessoas que nos viam como filhos de mãe solteira, certamente eu não estaria contando essa história para vocês aqui hoje. Então é muito mais de você procurar as ferramentas e as pessoas que vão criar essa ferradura, essa margem de força para que você possa vencer, do que simplesmente acordar todo dia e dizer, beleza, vou vencer, agora eu vou tomar a vitamina do poder imaginário e vou sair daqui um super-herói. É dia a dia. A educação é a longo prazo. É a longo prazo.
Então, os livros, eles foram fazendo isso com a nossa realidade, foram transformando de fato. Hoje, quando a gente fala, olha, eu já viajei em 64 cidades do Brasil, como de ônibus dessa altura, você vai, não cobra nada, tem que dizer como é isso, né? Parece que é utópico, tanta dedicação em fazer com que as pessoas acreditem de fato que eu só estou devolvendo para a educação que ela fez por mim. Tem uma pergunta que sempre surge quando eu vou para alguma cidade. Eu chego na cidade, vou comer um caldo de cana, ou um pastel com caldo de cana ali na praça, e faço sempre uma pergunta para as pessoas: onde está a sua coragem? Onde está a sua coragem de olhar para os jovens no seu lugar e não imaginar que eles são só, os jovens daqui são jovens que não têm futuro, os jovens aqui são jovens que não dão certo. E eu sempre fico me perguntando, onde está a coragem das pessoas de fato em acreditarem que cada jovem, cada realidade pode ser transformada pela educação. Se a gente não simplesmente só doar o livro, mas olhar com um olhar de fato de acreditar em cada um de vocês. Eu geralmente costumo definir coragem com essa imagem aqui, com esse videozinho curto. Vejam só isso. Who also coaches secondary. He said Jermaine Thomas and Eric Bennett did so good this year at studying, especially when they play young quarterbacks, knowing where they're going to go with the ball against some defenses like ball and Jermaine Thomas was on top of that. Tyler Adams back deep. Matt Darr stands on the 10-yard line. Esse jogador ele tem duas possibilidades quando ele recebe essa bola. Duas. Vamos fazer agora uma metáfora com a vida do estudante de escola brasileira. Duas. A primeira, ele simplesmente levanta a mão e pede um ferquete e se ajoelha, é uma espécie de desistir, ele desiste. E outro vem e faz o trabalho que tecnicamente ele poderia fazer. Ou ele simplesmente pega esse sonho dele, sabe? Abraça, coloca contra o corpo, mais próximo assim do coração, parece muito romântico, mas eu sou de fato. E aí você começa a acreditar que as pessoas que estão do seu lado, elas vão agir na mesma sintonia que você. Se vier algum problema, de alguma forma ou de outra, aquela pessoa, aquele professor, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus primos, que quer que seja, que esteja disposto a te ajudar, ele vai lá e protege. Veja que não basta só essa agressividade ou a habilidade que a gente nasce, que a gente vai desenvolvendo. A gente vai precisar de todo o escopo que faz com que a gente cresça, né? Tenha força, inclusive, para carregar mochilas fortes aí pela jornada. Então, eu resolvi mergulhar numa jornada de fato. Tá algumas fotos aqui do Mochileiro pela Educação. Aqui todo mundo eu acho que deve reconhecer esse lugar, no IFAL Penedo. Fui aqui no IFAL da cidade, foi massa esse dia, foi bem legal. Aqui foi lá em Luziápolis, na Escola Estadual do João Gonçalves, com o clube de leitura de lá. Inclusive a gente já deu um passo a mais, já está agora criando livros digitais nesse clube. Aqui foi na Escola Estadual Graciliano Ramos, em Palmeiras dos Índios. Aqui o clube de leitura de lá, inclusive as escolas que estão aqui, depois podem entrar em contato para a gente montar algum clube de leitura na escola de vocês. É outro programa do Mochileiro da Educação. Aqui foi lá em Messias, com a garotada do 9º ano, trabalhando com eles perspectivas para entrar no ensino técnico do IFAL. Aqui foi a escola que eu estudei minha vida toda, pode parecer com a escola de vocês algum dia. E aí a gente vê muito dessa escola aqui no nosso coração, na nossa jornada. Aqui foi trabalhando com crianças, literatura de cordel, falando um pouquinho sobre nossas ações. Todos felizes e eu destruído, porque trabalhar com criança é de fato muito difícil. Mas hoje a gente vai com fantoche, teatro, uma série de coisas. Aqui mostrando para as pessoas como o nosso projeto tem sido importantíssimo
nessa jornada. E aqui foi no TEDx Pajuçara, fazendo uma das palestras mais inspiradoras da minha vida. Inclusive está no YouTube, depois vocês colocam lá Thiago Silva Viajando na Educação, é muito legal. E tem um fato curioso sobre essa palestra, que a minha mãe foi a primeira vez que ela assistiu uma palestra minha, e ela estava sentada lá na plateia, e eu achei que minha mãe ia me dar os parabéns, ia dizer, parabéns meu filho, valeu, que incrível. E ela olhou para mim e ela teve a coragem de falar assim, ó, se você mentir, né, eu vou aí e te pego. Ou seja, eu ia apanhar com a tabica de goiabeira se ela tivesse levado ela na bolsa. E eu já, né, nessa altura, mas foi massa porque para quem chega no TED é a mesma coisa que um jogador de futebol chegar num grande clube. Se equiparam os sonhos. Então eu fiquei muito feliz nesse dia e foi muito bacana poder compartilhar para as pessoas. Vou passar aqui. E aqui, gente, já encerrando o nosso bate-papo, é a nossa missão. Isso aqui foi numa escola indígena. Né? Quando eu falo que desembarquei em Quilombo, escola indígena, muita gente não acredita muito. Mas a gente tem que mostrar. E essa aqui é a nossa missão, é o que eu escolhi fazer junto com o projeto durante o resto da minha vida, durante a jornada, que me faz feliz, que me deixa o cara mais incrível do mundo. Para encerrar, eu gostaria de um corajoso aqui na frente, só um. O Vinícius chamou um, eu gostaria de chamar um, só um, senão a gente vai ficar aqui até 4 horas da tarde, que me deram tempo. Vai ficar aqui. E aí, quem vem? Só um. Júlio que vai ter brilho também. Juro, prometo. E aí, você não quer vir mais não, né? Depois de chiclete. E aí, quem vem? Vou buscar pela mão. Olha, Verônica! Tem uma música, inclusive, viu, Verônica? E aí, quem vem? Já desci para pegar pela mão mesmo. Não, quem chama, quem está dizendo o nome é porque quer vir. E aí? Vamos lá, prometo, só aqui. Vamos, gente. Um corajoso. Um corajoso. Não sabia que vocês eram tão tímidos aqui no período, é verdade isso. E aí, venha, desça aí logo, rápido. Vamos, aqui, daqui de baixo, quem vem? Ninguém, sério? Sério? Tem certeza que eu vou levar o livro de volta? Vem, venha. Uma salva de palmas para ela, por favor. Beleza, suba aqui. Bem. Como é teu nome? Júlia. Júlia, é o seguinte. Para ser bem rápido e breve, eu preciso que você faça uma coisa aqui pra gente. Resolva esse problema. Eu vou te dar só 1 minuto. 1 minuto, tá? Eu preciso que você atravesse fisicamente essa folha. Atravessar a folha fisicamente. Você acredita que é possível com que você atravesse seu corpo inteiro através dessa folha? Sim ou não? Eu acho que não. Você acha que não? Consegue o corpo todo. Me diga então quais são as dificuldades que você tecnicamente enfrentaria para poder atravessar essa folha fisicamente. É impossível. É meio impossível, até porque a folha é pequena e não tem como passar aqui. Não tem como passar, é impossível. Só se rasgasse, até porque ela é pequena, não dá, não cabe no nosso corpo. E aí? Enquanto a gente pensa em coisas de fato que são impossíveis, a vida prega algumas peças na nossa trajetória. Algumas. Às vezes, de fato, aquilo que é novo faz com que a gente se assuste. Eu chamei você de supetão, mas certamente se eu te desse algum tempo, você poderia de alguma forma ou de outra conseguir. Tenho certeza disso. Eu nunca desisto de nenhum jogo. Só que
O desafio da Folha ele traz uma coisa muito importante para a gente, que é tomada de decisão. A sua tomada de decisão foi rápida e o nosso cérebro ele toma uma decisão rápida e geralmente pende para uma decisão que faz com que a gente não pense muito se é possível ou se é impossível. O mais fácil é fugir logo daqui, pegar meu livro e ir embora. Quero sair logo daqui. É assim mais ou menos? E aí eu queria fazer um convite a vocês. Se durante essa jornada que vocês estão trilhando, se surgir, porventura, algum dia, algum convite mal intencionado, alguma esquina que não leva vocês a lugar nenhum, alguém te oferecendo algo que de fato não vai fazer com que você se aproxime do seu sonho grande, você comece a eliminar isso da sua vida. Isso pode se revelar de diversas formas, certo? Aquilo que a gente acredita que é possível e aquilo que a gente acredita que é real. Aquilo que a gente acredita que é impossível é onde estão as melhores conquistas. E a educação faz isso. Ela diz assim, que o garoto de Junqueiro, que pegava carrego, pegava junco da beira da lagoa, para poder fazer artesanato, saísse e chegasse num TED, ou então estivesse aqui no melhor dia da minha vida, pudesse mudar de direção, simplesmente porque a educação provoca isso. Ela faz com que você mude de direção. Então as tomadas de decisões, geralmente, elas precisam ser bem pensadas para que a gente possa acreditar cada vez mais. E vocês estão numa fase única, onde tem tempo, de fato, para poder tomar cada decisão que vocês tenham que tomar para realizar os seus sonhos. Lembra daquele garotinho? Ali foi o prêmio. Mas geralmente os prêmios eles não surgem assim na nossa vida. E a gente tem que trabalhar e ir trilhando muitos caminhos durante a nossa jornada inteira. E aí quando você vai mudando de direção, você vai conhecendo pessoas incríveis. Hoje eu conheci pessoas incríveis, maravilhosas, que me deram o que vocês têm de melhor, que é a escuta ativa e o coração aberto para entender qual é o fundamento do nosso propósito. Coragem não é só dizer que é forte. Coragem é você nunca desistir. E esse nunca desistir faz com que você vá atravessando folhas durante toda a jornada de vocês. Tá vendo aí, Júlio? Essa parte aqui é Muito bem. Obrigado, viu, Júlia? Deixa eu só terminar. Opa, coloquei aqui o microfone. Obrigado. Essa frase aqui foi a frase que me percorreu, que percorre, na verdade, a minha vida toda. E a frase que eu queria deixar como lembrança e presente para cada um de vocês durante a jornada. Queria agradecer ao Vinícius, queria agradecer ao Cleiton pela mobilização, valeu. A Secretaria da Assistência Social, né, que fez todo essa logística para me buscar e fazer com que eu estivesse aqui hoje, vivendo um dos dias mais especiais da minha trajetória. Não é exagero, vocês olham lá no Instagram e veem que eu tenho uma foto vazia exatamente aqui, e hoje eu posso levar o corpo de cada um de vocês para que a gente possa compartilhar ainda mais sonhos. E acredite, se eu puder terminar essa palestra com uma frase, acredite que a educação salvou minha vida. Muito obrigado. Muito obrigado, essa aplausos de vocês. Vai rolar vai rolar uma foto aqui. Vamos lá, um selfie massa. Gente, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo que se mobilizou, secretarias e outros. Todo mundo que está aí, gente, obrigado, valeu. E até o próximo Papo Bom. Penedo, terra do desenvolvimento e da cultura.